Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você nesta manhã e para discutirmos sobre assuntos que fazem toda a diferença na vida da gente. No último dia 31 de outubro, celebramos os 499 anos da Reforma Protestante, os 499 anos do movimento liderado pelo monge alemão Martinho Lutero, quando afixou nas portas do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses. Nesse dia, 31 de outubro, 499 anos da Reforma. Quais foram as implicações que este movimento gerou no mundo? Quais as implicações para o seu dia a dia? Que contribuições este movimento gerou, não somente na própria teologia, mas em outras áreas do conhecimento? Para tanto, estamos aqui nesta manhã com o professor, mestre, pastor Ronaldo Gomes, diretor de teologia da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica, e é um prazer muito grande recebê-lo nesta manhã para discutirmos sobre a Reforma Protestante. Os 499 anos celebrados no último dia 31 de outubro deste ano. Ano que vem, 500 anos da Reforma. Bom dia, pastor Ronaldo. É um prazer imenso recebê-lo aqui em nossos estúdios da TV Diário de Campos. Vamos logo falando sobre como se deu esse movimento, quais foram as causas para que isso pudesse acontecer. Isso era um movimento que ia acontecer de qualquer forma ou num ponto certo, devido a várias causas, isso aconteceu. Pastor Ronaldo, temos muito a conversar, muito a dialogar sobre Reforma Protestante. É um prazer recebê-lo, pastor. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente na TV Diário, participando do programa Dialogando. Quando olhamos para a história da Reforma, precisamos olhar para um tempo anterior. A Reforma se deu num período onde a Europa estava numa ebulição social muito grande. Havia crises de autoridade, crises de salvação, crise de esperança. 200 anos, cerca de 200 anos antes, apareceu a peste bubônica, peste negra, que levou um terço da população, matou um terço da população. A Inglaterra e a França viveram 100 anos de guerra. Então, no meio dessa situação, dessa convulsão social, vários aspectos da sociedade começaram a buscar um ponto de esperança. E, neste momento, não apenas Lutero, mas cerca de 30 reformadores participaram deste movimento, em pontos diferentes da Europa. Foi algo que surgiu dentro da própria igreja, da Igreja do Ocidente, onde nós vemos que, mesmo sem dialogar um com o outro, havia esta expectativa, um desejo de reforma, um desejo de voltar-se às origens. Diante do fato de venda de indulgências, diante do fato de não se ter a palavra, a Bíblia, a Escritura à disposição do povo, Martinho Lutero, então, foi esse expoente onde, na verdade, apresentou ali em Wittenberg as suas 95 teses, que eram, na verdade, 95 temas para debates. Uma das características interessantes daquele tempo, dentro de uma universidade, eram debates. Então, quando se sabia de um debate, por exemplo, na Universidade de Paris, aquilo chamava a atenção do povo e era o ponto alto da discussão. Então, o que Lutero fez foi exatamente isso, colocar os pontos para se debater, onde ele olhava para a sociedade, via o caos social e aquilo que, na verdade, a igreja estava apresentando. A igreja sem autoridade, uma igreja que não apresentava esperança para o povo, uma igreja que não apresentava salvação. Então, esse era o ambiente que nós encontramos para o surgimento da Reforma. Nossa,
existe, eu estou falando assim, essas questões, colocando as causas, parece muito com o que nós estamos vivendo hoje, né? De certa maneira, nós estamos vivendo um caos social. Nem sempre a igreja ela tem a resposta, mas tem apresentado a resposta, né, de maneira satisfatória. Quer dizer, nós encontramos muitos elementos, né, dos reformadores, naquele momento da reforma, encontramos muitos elementos hoje também. Né? É essa ligação do passado e o presente que nos faz ter assim, uma espécie de ou esperança do que pode acontecer ou medo, né? É verdade. Ou medo. O medo e a esperança aí estão muito juntos. Quais foram os elementos teológicos, né, principais da reforma? O que sabe, tem 95 teses eram teses para debate, mas assim, se pudesse condensar tudo em alguns pontos principais da teologia, de novo, algo novo que estava sendo trazido ali, poderíamos, assim, resumidamente, aplicar na teologia ali? Claro. Na verdade, o que nós encontramos na reforma foi uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. Não foi apenas algo que aconteceu na prática. Para muitas pessoas, a visão é que a mudança foi na liturgia, na prática de culto, alguma coisa nesse sentido. Não. O fundamental da reforma e o que os reformadores proclamaram foi uma mudança de ideologia, uma mudança de ideia, uma mudança de pensamento. Eles iam de encontro a tudo aquilo que estava estabelecido como norma, como lei, como padrão para a vida social e, consequentemente, para a vida religiosa. E aí, então, eles buscaram, resumidamente, 5 pontos fundamentais para a reforma, que são, assim, os pilares, bases dessa reforma protestante, que é a sola fide, somente a fé, e não por atitude de obras, não por merecimento humano, sola gratia. Nós encontramos isso no texto bíblico: pela graça sois salvos por meio da fé. Então, só a graça de Deus, não a compra de indulgências, não o cooperar com Deus para a salvação. Sola Escritura. Qual é o fundamento da nossa fé? Ele se baseia naquilo que a igreja diz, nas tradições da igreja, em qualquer outro escrito filosófico, ou existe um padrão a se seguir, e esse padrão é a Escritura. Então ficou estabelecido dessa forma. Solos Christus, ou seja, só Cristo basta. Não é Cristo mais alguma coisa. E nós estamos vivendo esse tempo também, onde Jesus Cristo, como Messias, é pregado como Salvador, mas há necessidade de uma outra coisa. Para os reformadores, a cruz de Cristo basta para a salvação do ser humano. Vemos também, e finalmente, o último aspecto, soli Deo gloria. Somente Deus deve receber a adoração. Não devemos prestar culto a nenhuma outra imagem. E hoje nós estamos vendo também um certo tipo de adoração ou reverência, até mesmo dentro do nosso meio evangélico, a determinadas coisas que parecem trazer graça. E as pessoas, às vezes, se dedicam a estes aspectos ao invés de dar a sua adoração e reverenciar somente Deus. Então, esses são os 5 pilares fundamentais dos reformadores e que fizeram toda a diferença na história, mudaram a história, porque eles mudaram, foi um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de estrutura mental, onde, consequentemente, a prática vai ser alterada tanto dentro do ambiente religioso quanto no ambiente social, a sua forma de agir, a sua forma de lidar com o próximo, o respeito à dignidade humana. Então, tudo isso é fruto do pensamento dos reformadores.
Isso dentro do aspecto teológico, sem dúvida. Agora, naturalmente, na 1517, né, respirava a teologia. Tudo partia da teologia. Verdade. Né? Então, não se concebia o mundo sem a teologia. Né? Quais foram as contribuições, então, que, uma vez que se entendia que a teologia, e não a filosofia, mas a teologia era a mãe de todas as ciências, né? Quais foram as contribuições da pós-reforma? Né? Porque nós vemos contribuições, talvez, até mesmo na própria Igreja Católica, claro. Né? Porque a reforma, de certa maneira, gerou uma reação, um movimento, alguma coisa. Então, exemplos, resultados positivos. Verdade. Né? Assim, nos outros campos do conhecimento. Eu vejo que, principalmente, hoje, nós não teríamos uma Bíblia em português. Provavelmente não teríamos se não tivéssemos os reformadores para colocar e lutar por este fato de colocar a Escritura na linguagem do povo. Nós não teríamos, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Um dos fatores fundamentais foi o surgimento da imprensa, porque mesmo um pouco antes da reforma acontecer, a dificuldade foi que os manuscritos eram escritos por algumas pessoas dentro de um quarto como esse, vários manuscritos e textos que iam a favor da reforma, mas quando aquilo saía dali, os soldados iam atrás e destruíam. Com o evento da imprensa, a Bíblia ela foi produzida em grande escala e todos os textos, e aquilo distribuído de uma certa forma para a população. E Lutero fez questão de trazer para a tradução bíblica da Bíblia no alemão as palavras mais simples do seu povo, onde o seu povo pudesse ler e compreender. Hoje, por exemplo, em português, nós temos na nossa Bíblia, que não é na linguagem de hoje, vamos dizer assim, a nossa Bíblia em Almeida, nós temos cerca de 3.000 palavras que a maioria da população ainda não entende. São palavras que já perderam o uso, mas Lutero fez o seguinte, tantos termos que você não compreende mais. E ele fez questão de traduzir a Escritura da forma que o povo pudesse entender, da forma mais simples. Uma coisa interessante, Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, a partir de 2012, todos os anos, ela inicia o ano de Lutero. Porque quem seria aquela pessoa que estruturou a base da sociedade alemã e da língua alemã? Alguns podem pensar em algum filósofo alemão, e tem tantos, mas foi Lutero. Lutero foi aquele que unificou, de alguma forma, a Alemanha em torno de um idioma, onde eles pudessem conversar, dialogar e falar na sua própria língua. Então, ela, até 2017, quando iremos completar os 500 anos, todos os anos ela abre uma semana de Lutero. Lutero e a imprensa, Lutero e a liberdade, Lutero e a ação social. A cada ano ela está abrindo para o país e comemorações nesse sentido. Então, são vários os aspectos positivos. Na área da democracia, na área da política, nós vemos que aquela ideia a ideia medieval de sociedade, tudo isso foi vencido por causa dos reformadores e do pensamento reformado, que é um pensamento que está baseado na liberdade que Jesus Cristo veio trazer ao ser humano. Então, eu creio que são muitos, poderíamos ficar falando aqui de vários outros aspectos. Abriu as portas para o iluminismo. Para o iluminismo. Abriu as portas para a ciência. Para a ciência, no aspecto da ciência. Haviam alguns que estavam ali, não é, durante o período da Idade Média,
que, de uma forma com muita dificuldade, perseguição, faziam ciência com a liberdade religiosa, liberdade de pensamento. A ciência se tornou algo aberto, onde aqueles que tinham o dom puderam desvendar mistérios da natureza nunca antes compreendidos pelo ser humano. Você sabe que existe aquele filme Lutero, ele representa muito bem quem foi Lutero, né? Um filme muito famoso. Tem uma cena que, na verdade, expressa essas questões que o senhor colocou aí, que o senhor falou, que é a cena de que, no entendimento geral das pessoas na época de Lutero, que o suicídio era automaticamente... a alma do suicida ia para o inferno. Exato. Né? E não havia salvação para o suicida. De modo que ele nem enterrado deveria ser, e nem em Campo Santo, né? Que eram os cemitérios, aquela coisa toda. E numa cena do filme, marca muito, é muito interessante, que um suicida, ninguém queria nem chegar perto dele, e Lutero mesmo faz o próprio sepultamento dele, significando essa mudança de paradigma, essa humanização, né? Essa volta à importância do indivíduo, à importância do ser humano. Né? E a partir disso surgem outras coisas. Né? Na psicologia, na biologia, na física, e são vários aspectos. O iluminismo, de um modo geral, que abriu... eu queria até dar um exemplo, não apenas de Lutero, mas eu creio que foi Melanchthon, quando uma mãe vem com o seu bebê no colo e ela chega chorando diante dele. E ele percebe que o bebê está morto. E aquilo realmente constrange. Uma mãe com o seu bebê morto no colo faz qualquer um se emocionar. E ele então pergunta para ela e imagina que ela está chorando pela morte do seu bebê. Mas, na verdade, ela não estava chorando pela morte do seu bebê. Ela estava chorando porque ela não tinha dinheiro para pagar uma indulgência para o seu bebê e agora o seu bebê estava no limbo. Olha a mentalidade. Então, você vê que a reforma ela traz a libertação desse tipo de pensamento cativo, a perdição, aprisionador. E os reformadores levantaram essa bandeira da liberdade, do conhecimento, através da Escritura. O justo viverá pela fé. Então, são situações que a gente vê que a sociedade, tanto naquela época quanto hoje, carecem dessa liberdade que Jesus Cristo veio nos trazer. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não pode ficar escondida, ela tem que ser propagada, tem que ser divulgada, tem que ser anunciada. É esse evangelho que é a boa nova de que Deus está do nosso lado, de que Deus amou tanto o ser humano que desejou estar entre nós, desejou habitar entre nós. Ele fez a sua tenda e veio caminhar junto conosco. É esse retorno ao princípio do Evangelho que é a bandeira da reforma. E eu creio que nós precisamos hoje de avivamento. Avivamentos sempre aconteceram no decorrer da história da igreja, mas eu creio que há necessidade hoje também de uma reforma. Mudança de pensamento dentro da nossa igreja, hoje no Brasil, no mundo. Uma igreja que realmente traga solução, traga conforto, traga paz, traga esperança de eternidade, de uma eternidade de vida e vida em abundância desde agora, porque o reino de Deus já chegou e já está entre nós. Uma expressão muito conhecida entre os reformadores é a expressão igreja reformada e reformando. E reformando. Né? É uma igreja que está em constante reforma. Existiria, o senhor já tocou em alguns pontos nessa questão, mas existiria alguns pontos específicos, na sua visão, pastor, que hoje careceriam de uma nova reforma? Eu penso que, assim como a reforma começou a partir da Escritura, da leitura da Escritura, quando
no caso Lutero, ele fazia os seus estudos e dava ao seu ouvinte um estudo de forma continuada da palavra, eu creio que isso está faltando hoje no nosso meio. É a exposição daquilo que a palavra de Deus prega, anuncia. Muitas vezes nós encontramos os líderes religiosos, pastores, sacerdotes, pegando textos isolados aqui e ali e fazendo uma pregação a partir daquele sentimento que ele tem, a partir da sua visão. E, na verdade, não é aquilo que a palavra de Deus diz. Eu acho que uma reforma para hoje seria uma reforma a partir da palavra, da Escritura, só a Escritura mesmo. Não pegar questões místicas, aquilo que vem do misticismo ou de crenças pagãs, e misturar e fazer uma mistura e também a Escritura. Isso não vai trazer mudança para a nossa sociedade. Nós estamos vendo aí o número de pessoas religiosas crescendo cada vez mais, mas não produzindo mudança social. Sim. Pessoas morrendo nas ruas, o desemprego assolando a sociedade, as penitenciárias, cadeias estão lotadas, a corrupção generalizada. O que há de mudança que essa religiosidade tem trazido? Naquela época, no caso, por exemplo, em Genebra, Genebra foi a primeira cidade do mundo a ter policiamento à noite, guardas. Genebra foi a primeira cidade do mundo a ter água encanada para todas as pessoas. E vários outros detalhes que era a preocupação com a sociedade inteira, não com um grupo, não com um partido, não com determinadas castas da sociedade, os ricos, os pobres, não, era para todos. Essa é a mensagem da reforma, que na verdade é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de esperança, de graça, de vida. A verdadeira mensagem do Evangelho. Então, na verdade, através da sola Escritura, todas as outras solas... Eu creio que haveria necessidade, neste tempo, de pregadores, de anunciadores que fizessem esse tipo de estudo da palavra, onde ela falasse aquilo que ela está dizendo, aquilo que Deus desejava dizer naquela época para os profetas de Israel, naqueles dias para o povo, como Jesus falava, diferentemente dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, mas falava a vontade de Deus. Então não é a minha vontade, não é a vontade de uma denominação, de uma igreja, de uma liderança, não é uma vontade política, mas é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? O senhor sabe que uma das críticas que se faz a Lutero é justamente o fato dele ter dado a Bíblia na mão do povo, proliferou diversas comunidades evangélicas e a igreja deixou de ser una, né? E a crítica que você faz a Lutero, você vê demasiadas denominações evangélicas e tudo mais, que na verdade atribui a Lutero o fato de dar a Bíblia e, a partir disso, a livre interpretação, né, das Escrituras. O que o senhor teria a dizer sobre isso aí? Que é uma crítica. É uma crítica. Eu creio que Lutero foi um homem para o seu tempo. Assim como cada reformador, ele estava inserido num contexto social, num contexto cultural, onde as atitudes eram feitas daquela forma. E quem somos nós para julgar alguém que viveu há 499 anos atrás, como aconteceu no último dia 31, alguém com o coração apaixonado pela Escritura, apaixonado pelo seu povo? Quem somos nós para julgar aquela situação e as diretrizes que ele tomou,
as posições firmes que ele tomou, assim como tantos outros. Nós estamos hoje num outro tempo, um tempo onde o conhecimento é muito maior, onde a liberdade é muito maior, onde nós podemos estar aqui dialogando. E o ser humano hoje, ele tem essa possibilidade. Eu creio que a unidade da igreja deveria estar em torno do Evangelho, apesar da sua pluralidade, das suas cores, da sua forma de liturgia, sua forma de adoração. Eu creio que isso não é o mais importante. O mais importante é o ser humano, o respeito, a dignidade ao ser humano. E isso foi uma bandeira da reforma e que nós precisamos hoje deixar de lado aquilo que foram críticas e, na verdade, pertinentes por uma questão, né, do seu tempo, mas que hoje nós podemos superar. Nós não precisamos mais ficar brigando. Uma das respostas interessantíssimas que eu já ouvi também a esse respeito, né, justamente essa questão do homem do seu tempo, conforme o senhor falou aí, e a livre leitura não significa livre interpretação. Né? A livre leitura não significa a livre interpretação. Porque nós vemos no próprio texto bíblico, lá onde Filipe está lá, e Filipe pergunta, entende o que lês? E ele estava lendo a livre leitura, mas ele não tinha livre interpretação porque ele não entendia aquilo que estava sendo escrito ali. Né? Então, essa crítica na própria concepção que o senhor mesmo colocou, e na própria concepção do próprio entendimento dos reformadores, que a livre leitura não significava livre interpretação. A interpretação deve ser correta daquele texto ali. Pastor, nós temos aqui pessoas que estão nos assistindo nesta manhã e que viram, né, à volta dela todas essas questões, todas nessas considerações finais do senhor. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra para essas pessoas sobre a aplicação dessas coisas lá de 499 anos atrás, mas aquilo que está no elemento principal para o nosso telespectador nesta manhã aí. Eu gostaria de dizer para você que há esperança. Embora estejamos vivendo em crise, como a crise que os reformadores viveram, nós temos crise de autoridade hoje, não temos um referencial para a autoridade. Quem é a autoridade? Temos uma crise de salvação, as pessoas morrendo nos hospitais, morrendo nas estradas, situações de calamidades, desrespeito à dignidade humana. Quem é que vai trazer solução para nós? Crise de esperança. Então, eu gostaria de dizer para você que existe esperança. Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. O resumo de todos os mandamentos, Jesus Cristo disse que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Se respeitarmos aquilo que está no fundamento das Escrituras, se basearmos a nossa vida pela fé em Deus, se tivermos esperança na graça divina de que Ele supre as nossas necessidades desde o ventre da nossa mãe, se nós dermos ao Senhor Jesus Cristo aquilo que Ele realmente merece, sendo o Messias, o Salvador, e adorarmos somente a Deus, nós estaremos tendo uma vida cheia de esperança, cheia de fé, uma vida abundante, uma vida realmente libertadora, que vai trazer paz à nossa casa, à nossa cidade e vai trazer transformação e reforma para este mundo. Resumindo o verso principal que motivou a reforma, o justo viverá pela fé. Pastor, muito obrigado pela presença, muito obrigado por esse momento tão esclarecedor para nós, desse tempo especial da comemoração dos 499 anos da Reforma Protestante. Ok, obrigado. Estamos chegando ao final do programa Dialogando. Queremos agradecer a você pela sua presença aqui entre nós, te desejar um final de semana de bênção e de paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.